Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira palestra da noite. Eu sou Karen Machado, jornalista, administradora e bancária. Sou executiva do Banco do Brasil, mãe do Samuel e participante da confraria de executivos do Instituto Connect. É um prazer estar aqui com vocês, representando o Instituto Connect, uma organização incrível que reúne executivos de diversas indústrias e segmentos que têm em comum o propósito de ampliar conhecimento, fazer novas conexões e gerar impacto social. Olá, boa noite. Eu sou o Andrei Kunin, diretor de engenharia da Renault da América do Sul. Eu sou pai da Marina, do Gabriel e também membro do Instituto Connect. E hoje eu tenho a honra de apresentar nosso primeiro palestrante, Carlos Piazza, que vai falar sobre Strategic Foresight. Seja bem-vindo, Piazza. Piazza é darwinista digital, futurista certificado, professor de pós-graduação e de MBAs e também TED Talker, entre outros. Quero lembrá-los também, pessoal, que vocês podem interagir com o Piazza mandando perguntas pelo chat. Então vamos lá. Piazza, com você, por favor. Muito obrigado, Karen e Andrei, é um prazer imenso estar aqui. Também gostaria de agradecer também ao Instituto Connect pelo convite para vir aqui logo cedo atormentar todo mundo, né, para trazer um monte de confusão na cabeça da gente, né? Uma boa noite a todas e a todos que nos assistem. E começando, então, eu sempre coloco as questões de que nós estamos vivendo num mundo que aparentemente é uma balbúrdia total, né? A gente brinca de dizer que talvez a gente esteja já vivendo na paz do caos, né? E a gente talvez não tenha algumas propriedades para entender como lidar com o caos e de que maneira também a gente gostaria de pelo menos sobreviver a todos esses movimentos que a gente tem, né? E eu fico sempre perguntando aqui se a gente tem de verdade, né, uma noção muito clara de que tudo se move sistematicamente num mundo absolutamente caótico de mudanças ultra ágeis, né? Num movimento praticamente anárquico como nós estamos vivendo hoje, né? Nós sabemos que tem uma grande influência toda a questão de tecnologia, toda a questão do chamamento ao humano puro, todas as questões que colocam em xeque, então, que o futuro chega muito rápido sobre a gente, não é isso? Como a gente deveria, então, talvez, aprender a entender e olhar também os fragmentos do nosso futuro e como também poder trazer tudo isso a tempos presentes? Porque o mundo da hipercolaboração, muita gente entende que é preciso, mas não sabe exatamente de onde vem, da inovação aberta, dos ambientes competitivos novos que a gente está falando, dos ambientes ultra ágeis, adaptágeis que nós precisamos ter. A gestão do conhecimento rizomático que impõe para a gente a ausência total de padrão, a ausência total de comparabilidade entre as coisas, né? E mais claro do que tudo isso, a gente sabe hoje que o nosso sucesso vai depender do entendimento da antecipação das mudanças, da antifragilidade, onde eu tenho uma capacidade absolutamente alienígena de eu poder saber como eu me dou, eu sobrevivo ao caos. De que maneira eu posso, então, usar o caos a meu favor? Ora, quando a gente fala do caos, talvez as pessoas não tenham percebido que o caos é um deus grego primordial. Ele é o Deus do início de tudo. Ele é o Deus da grande escuridão, do início, da explosão. Então, quando a gente brinca até de dizer que a gente está na paz do caos, isso significa que a gente está vivendo, claro, um ambiente de um renascimento, né? Como a gente sempre fala. Um renascimento, ele vem da onde? Se o futuro está chegando, é óbvio que eu tenho que entender tudo que está degenerando para entender tudo que então está regenerando do outro lado. E nossa posição é exatamente no meio, fazendo a ponte entre um lado e o outro, né? Entendendo que está fortemente degenerado para que a gente criar então um novo universo completamente regenerado. Por isso que muita gente, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Da economia regenerativa, da sustentabilidade regenerativa, muitas coisas que vêm por aí, claro, nossa fundamental posição é no meio de tudo isso, traduzindo tudo isso. Ora, quando a gente fala de mitologia grega, as pessoas acham tão engraçado, porque a gente está falando de futuro e vai falar de mitologia grega que está lá atrás, né? E é claro que a gente tem fonte de conhecimento
por todos os cantos. E é claro que para a gente poder sobreviver nesse mundo de pura balbúrdia, de desorganização total, de desordem total, que a gente poder fluir no caos, é claro que a gente tem que entender, então, de que a própria, né, liderança polímata, e ela é apresentada justamente, né, como um padrão de comportamento novo que é requerido nesse universo, de um líder que incentiva e que inspira pessoas a avançar para níveis mais elevados de profundidade, amplitude, conectividade de ideias, conhecimentos, novas competências, nova forma de ver o mundo. E é claro que a organização que nós temos de tudo isso é a desorganização do passado que nós recebemos, claro, porque hoje, para a gente poder sobreviver nesse universo, eu preciso ser um darwinista digital, eu já sou há 15 anos, né? Um nexialista, um polímata e um futurista estratégico. Claro, um darwinista digital para eu entender, então, qual é o ângulo de adaptabilidade possível num primeiro ponto. Num segundo ponto, eu tenho que ser polímata, porque a cadeia de impactos não está só na sua especialidade, está em todas. Então, eu tenho que fluir entre todas, num nível de profundidade, mas muito grande. Porque, na realidade, a gente está só acostumado a enxergar tudo que acontece sobre a ótica da nossa própria competência, não é isso? E quando eu tenho que ampliar isso para um processo de uma tela mental muito mais ampliada e de uma ideia, né, de que eu tenho que entender o que está acontecendo, inclusive fora das molduras, aquela questão do foco irrestrito que as empresas adoram, é uma confusão que não tem tamanho, não é isso? Então, para ser, né, um polímata, eu preciso ter fundamentalmente curiosidade, óbvio. E quando a gente fala de tudo isso também, vem sempre na cabeça aquela questão de que agora nós estamos vivendo um segmento que vai nos impor uma única verdade, que existe uma única pergunta no meio de tudo isso. Como você tem que aprender a criar valor quando tudo muda o tempo inteiro e quando o tempo passa a ser muito significante, justamente por causa do encolhimento do presente e uma aceleração que a gente não consegue compreender. Isso significa que humanos são muito lentos na sua evolução biológica. O que está acontecendo na dimensão tecnológica é algo que não é muito fácil para os humanos, porque não dá tempo nem das pessoas reconhecerem as novas tecnologias, muito menos entender onde elas se conectam e muito menos, né, a forma com que também a gente olha a domesticação dessas tecnologias. Olha, se a gente não consegue nem compreender e se a gente não consegue nem, né, racionalizar e entender qual é o nexialismo que tem em cima de tudo isso, qual é o nexo que tem entre tudo isso que acontece de uma forma ultra acelerada, constante, num tempo cada vez menor, a gente tem que ser um futurista, não é isso? Claro. A grande capacidade do futurismo é a gente poder se antecipar às mudanças. E claro que a gente sempre olha as questões de que não estamos preparados para ver futuro. Por quê? Porque você sempre teve professores de história, você nunca teve professor de futuro. E isso vai dando tela azul na gente, claro, porque agora a gente tem que ganhar uma nova competência, não é isso? E as pessoas têm um jeito de imaginar futuro que é uma coisa muito incrível, né? Ela não consegue imaginar que o futuro também mudam suas ações no presente. Não é só o passado que faz isso. Porque quando eu canalizo pensamentos daquilo que eu quero, daquilo que eu me lanço, então, para justamente, né, construir cenários, todo aquele poder que a gente tem de estabelecer ligações, de causa e efeito, conexões prováveis, conexões possíveis, talvez eu veja uma conexão preferível e traga tempo presente, não é isso? E sempre quando a gente coloca, você, claro, vai poder criar uma história absolutamente possível, você vai poder perceber o chamamento daquilo que você quer, daquilo que também você não quer. Claro, porque estabelecer futuro são plurais, futuro não existe, futuro são co-criados, não é isso? Então, na verdade, eu tenho toda a condição do mundo para dizer o que eu quero e também o que eu não gostaria que acontecesse. Mas também, claro, a gente sempre tem que saber que se a gente não tiver disposição para fazer, tudo pode sair do controle, absolutamente foge do controle, porque a velocidade de implantação das tecnologias derrubam, né, as coisas do passado, elas ressignificam coisas do passado, aumentando o padrão de degeneração.
E quando a gente fala que o futuro está nas nossas mãos e nós temos que nos lançar agora a isso, nós temos que entender que não é só o passado que então nos compele no presente para poder olhar para o futuro, né? Não é só o presente que constrói o futuro também constrói o nosso presente, porque se eu jogo a minha capacidade intelectual de criar um futuro que está muito à frente, é claro que eu estou também alterando o meu presente. E agora é isso que está entre nós, né? Porque é difícil da gente fazer essa inversão, porque a gente sempre aprendeu a dar força para o nosso presente através do nosso passado. E nessa brincadeira de passado e futuro tem coisas perigosas e complicadas no meio de tudo isso, né? Quando a gente fala que esse futuro vai chegando sobre a gente, e a gente fala muito sobre as questões de liderança, sobre esse olhar bastante disruptivo do futuro, porque na realidade eu não posso mais considerar que tenhamos ainda alguma coisa incremental. Tudo é disruptivo como necessidade. É claro que as metodologias que eu uso para pensar futuro, elas são divertidas num certo momento, mas eu vou ter que começar a treinar pessoas a fazer ficção científica. E elas não têm a menor ideia, porque elas acham que criatividade é um dom, quando na realidade criatividade é técnica. Então, como já falava o Alvin Toffler, um super autor dessa área há mais de 50 anos, ele falava que o choque do futuro é aquela desorientação estonteante provocada pela chegada prematura do futuro, né? E ele falava que se você não aprender com a história, seremos compelidos a aliviá-la, né? Porque eu tenho que entender os contextos históricos que trouxeram os fatos do passado até nós, não é isso? Mas também ele sempre alertou que se a gente não mudarmos o nosso futuro, seríamos compelidos a suportá-lo e isso poderia ser infinitamente pior. Isso significa que desde o futurismo pessoal, o futurismo organizacional, o futurismo de tudo que a gente vê no poder de criação, é uma coisa doida, porque quando eu entendo que se eu tenho que mudar o meu futuro e se eu não fizer isso, eu vou ter que viver um futuro que alguém criou para mim, talvez esteja na hora da gente olhar com olhares mais críticos, né? Para a gente poder olhar isso, então, que se apresenta sobre nós, né? É claro que quando a gente fala da polimatia, que vem lá do grego polimates, né, aquele que aprendeu muito, aquele que tem outras funções muito mais ampliadas, mais profundas, a gente tem que saber que a polimatia é aquilo que traz o destravamento da versatilidade humana, levando a gente, então, a muitos outros conhecimentos. E não é de se estranhar que quando a gente fala da liderança polímata, eu tenho que entender também aquelas pessoas que ampliam também a forma com que a gente olha o mundo, a forma com que a gente conecta novas ideias e de que maneira também a gente pode olhar tudo isso para o futuro, não é? E também eu lembro sempre de um autor que eu gosto muito, que é o Robert Greene, que ele fala que imaginar o futuro também é uma espécie de nostalgia, né? Porque passa uma coisa na cabeça da gente, que a gente passa uma vida inteira preso num labirinto, né? Entendendo que isso vai te trazer um novo universo, que um dia você vai escapar e você fica sempre pensando que isso pode ser absolutamente incrível, imaginando então que o futuro te mantém em movimento, claro, mas que você nunca faz. Você usa apenas o futuro para tentar escapar do presente. Porque, na realidade, a gente pisa no futuro, a gente dá estimulação, a gente abre a mente, a gente aprofunda, a gente dá nexo de causa para tudo isso, mas, na realidade, passou, as pessoas voltam para a iteração do passado. E isso não tem mais nenhum sentido quando a gente olha, né? Então, na realidade, quando eu tenho esse mecanismo que me empurra para o passado de novo, o nome que a gente dá para isso é, né, a forma com que eu olho, então, a retrotopia, a saudade do futuro que nunca chegou, porque, na realidade, o passado é um lugar quente, é um lugar seguro, eu já sei o que acontece, eu já vivi esse passado, eu já sei, né, tudo que é legal, tudo que não é, e eu acabo me refugiando lá. Fazer futuro com componentes distópicos do passado é a pior coisa que tem. A gente deveria se mover insistentemente, bravamente, teimosamente e malcriadamente para que a gente pudesse se mover, né, para as utopias possíveis. Porque, na realidade, criar novos futuros depende de uma utopia como a gente nunca viu, né? Então, quando a gente fala que tudo isso traz para a gente uma perturbação no meio do caminho,
É óbvio que a gente vê que as empresas, elas têm um comportamento do passado que são absolutamente inapropriados quando a gente olha os tempos de hoje, não é? Porque quando a gente tem, né, formas da gente poder olhar tudo isso, eu lembro também de um outro grande mestre querido, que é o Edward Osborne Wilson, que ele sempre falou que o grande problema da humanidade é o seguinte, ele sempre fala, né? Temos emoções paleolíticas, empresas medievais e tecnologias divinas. Claro, godlike. Quando a gente tem essas tecnologias que podem fazer um monte de coisas absurdamente, gente, você talvez não tenha visto o que aconteceu durante a própria pandemia, não é? A gente fala que o futuro se antecipou de 10 a 15 anos por causa da chegada de novas tecnologias que são perturbadoras, né? Inclusive, a Universidade de Essex, no Reino Unido, que trouxe, então, o nanochip feito de origami de grafeno, que é um chip 100 vezes menor do que o chip do seu celular, que é uma loucura o que ele pode fazer, inclusive permitir que agora eu possa colocar no seu corpo um processador, não mais um sensor. É claro que a gente está vendo uma evolução muito grande neste sentido, né? A Universidade de Rice, nos Estados Unidos, trouxe também um novo material absolutamente estonteante, ele é 10 vezes mais resistente que o grafeno, que já era 100 vezes mais resistente que o aço, gente, que é o nitreto de boro hexagonal, que traz pra gente agora uma coisa de maluco. Eu vou poder fazer o que com isso? Adesivos inteligentes, vou criar implantes medicinais de altíssima complexidade, vou ter tecidos eletrônicos implantáveis. Gente, isso é uma loucura, esse bicho tem um átomo de espessura, pode fazer coisas absurdas, pela resistência que ele tem e para muitas outras finalidades, né? O MIT veio, então, com um supercondutor de grafeno também, que vai revolucionar a própria computação quântica, que nem começou a ser usada, né? Com um campo magnético à prova de ímã. Você consegue imaginar o que é isso? Isso é uma coisa de louco. O que a gente viu? Na medicina, um monte de avanços, né? A gente teve, pela Universidade de Nova York, agora também bastante recente, o primeiro transplante do mundo feito em humanos com um rim de um porco modificado geneticamente, né? Porcos e macacos têm uma similaridade muito grande genética com o corpo humano. A gente está vendo uma produção de enlouquecer em cima de tudo isso, né? E certamente a abundância que a tecnologia nos traz faz com que a gente tenha que mudar também a forma com que a gente crie inteligências coletivas. Claro, porque a gente não está mais sozinho em um único lugar, não é? E talvez vocês que estão perdidos, então, naquela porcaria do Excel, trabalhando, adorando o Excel e PowerPoint, talvez tenha perdido uma janelinha que, gente, pouquíssimos dias atrás, exatamente 2 dias atrás, a House Nova, é uma startup finlandesa, pela primeira vez começou a fazer teste em humanos da primeira vacina de Alzheimer. Meu Deus! A gente, né, em que parte você estava quando tudo isso aconteceu? Não é isso? E não só isso, como já a partir do mês de abril deste ano, em plena pandemia, já estamos vendo a Universidade de Harvard trazendo para a gente, então, já teste de vacina de determinados tipos de cânceres. Gente, a gente perdeu tudo isso. Há 2 anos atrás, a gente viu pela primeira vez a Solar Food fazendo comida de gás de efeito estufa. Agora você já pode ter carne de laboratório, que já está sendo comercializado em escala industrial em Singapura, que é uma loucura tudo isso, né? Que dá a condição de você ter uma escalabilidade de produção de carne bovina, neste caso, que vem de uma startup israelense, né? Porque você, teoricamente, para dar uma volumetria, para você se situar, né? Para você produzir 1 milhão de hambúrgueres, você precisa 3 anos, 1.200.000 vacas, 8.600 quilômetros quadrados de território. Ora, você sabe que para produzir a mesma quantidade de carne que eu estou falando aqui, você pode fazer isso usando célula-tronco de uma vaca, usando só 1 mês e meio para fazer isso, território nenhum, e nada de 1.200.000 vacas, você precisa de uma, e célula-tronco de uma vaca só. Gente, isso está sobre a gente. E talvez a gente já esteja vivendo um futuro que as pessoas não reconhecem. Quando a gente tem o presidente da Solar Food, que é um finlandês, que é o Pais Vanica, ele sempre fala que a visão-chave que temos é de que nós precisamos urgentemente desconectar a produção de alimentos da agricultura. E claro que quando a gente fala tudo isso, esse mundo é feito de algoritmos e de androritmos, eu teria que ter uma propriedade muito grande de equilibrar essas duas coisas para que a gente pudesse, então, entender qual é o nosso lugar. O que significa isso?
a grande maioria das empresas estão muito, né, das empresas estão muito presas, né, completamente sequestradas, pela lógica da segunda revolução industrial, né, que vem lá do Fordismo de 1850, mas de uma faceta do capitalismo que não está fazendo já mais muito sentido, que é o capitalismo tardio do neomarxismo, que aconteceu ali desde 1929 até 1945. Gente, nós estamos vivendo um capitalismo que não faz sentido sobre a gente, porque na realidade, quando a gente vê a chegada do futuro abundante sobre nós todos, talvez a gente tenha que entender que o lugar dos humanos não é aquele que a gente imaginou, né, de você fazer tarefa repetitiva nas empresas, de você poder ter um monte de coisas que não fazem o menor sentido. E é claro que quando a gente olha tudo isso, a gente vai levar um susto quando a gente entende que não, eu não estou mais na segunda revolução industrial preso, sequestrado lá no passado, não é? Eu estou agora disponível para que a gente possa estar já na confluência da quinta revolução industrial, na convergência homem-máquina, trazendo uma visão da vida 3.0, que é a vida humana com a presença de muita inteligência artificial, onde a gente vai ver uma coisa perturbada, que é a régua da evolução que nós temos, porque nós vamos viver pelo menos 100 anos em 10 de evolução, num processo de renascimento absurdo pelo uso, então, das novas tecnologias. Ora, quando a gente fala isso, inteligência artificial, talvez as pessoas não tenham capacidade ou entendimento ou curiosidade para saber que capacidade de cálculo que é isso, não é? E quando a gente fala que a inteligência artificial narrow, porque ela tem 3 escalas, a narrow, a geral e a super inteligência artificial, gente, a narrow, inteligência artificial narrow, dá para você 200 petaflop de capacidade de cálculo. O que é isso? 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Quando você vai ter, em 8 anos, a inteligência artificial geral, que vai começar com 600 petaflop, 600 quatrilhões de cálculos por segundo, meu Deus, talvez a gente não consiga nem imaginar na cabeça da gente o que pode significar isso. A superinteligência artificial, ela pode começar com 800 petaflop, 800 quatrilhões de cálculos por segundo, ela nem ainda está sendo utilizada e ela já sofreu alterações, porque nós estamos falando então aí do germaneno, que é material novo, que vem da família do grafeno, que então você vai poder ter, né, a chance de entender que o germaneno é 10 vezes mais rápido que o silício. Quando tudo isso é base silício, é claro que se você vai ter do dia para a noite a adoção de um novo material, né, aposentando o silício de tudo que é, né, forma que a gente viu, né, da produção dos chips que a gente tem hoje, meu Deus, você multiplica tudo isso por 10, nós vamos para 8.000 petaflop, 8.000 quatrilhões de cálculos por segundo, e eu tenho que entender que o ser humano está sendo expulso dos ecossistemas do passado, porque na realidade todo mundo me pergunta, Piazza, os robôs vão roubar o meu emprego? Não, criatura, não vai roubar seu emprego. Já roubou. Se você gosta de fazer tarefa repetitiva, já roubou. Não é isso? Então, por que a gente olha isso? Porque máquinas, né, robôs, só vão roubar trabalho de gente robotizada. Portanto, não quer que as máquinas, né, que os robôs roubem o seu emprego, por favor, não tente se parecer com um. Então, na realidade, a colocação do ser humano nesse jogo inteiro, ele tem que ser bastante compreendido. Humanos têm coisas lindas que fazem coisas lindas que máquinas nunca farão. Análise da ambiguidade, né, e análise crítica, tão somente. Onde é o nosso território? Naquilo que as máquinas não fazem. Criar, cocriar, encontrar futuros possíveis, plausíveis, e essa cocriação que a gente sempre fala, vem a questão de que a diversidade lato sensu do mundo digital, que a gente sempre coloca, é óbvio que a velocidade, a profundidade, a amplitude dessa nova revolução faz com que eu sozinho não consiga ver muita coisa. Por que a gente fala da diversidade? Muito mais do que imaginar que para as empresas, né, diversidade é só uma galeria de pop-up de caras diferentes, eu tenho que entender então que agora nossa nova inteligência, ela é feita de conflito, e a nova inteligência então ela vem da diversidade, e eu preciso
preciso urgentemente da diversidade para que a gente possa ter um caleidoscópio de percepções desse mundo extremamente acelerado que nós estamos vivendo hoje, não é isso? Então, na realidade, diversidade, ela é para poder atrair novos olhares, novos fatos, novas consequências, novas conexões, forma da gente poder co-criar o futuro. Eu necessito urgentemente da diversidade, ok? Lembrando que todos nós somos diversos, a gente tem uma ideia meio complicada de achar que o diverso é sempre o outro, né? A gente tem que se encaixar também nesse mesmo sentido, entendendo que não. A gente, olhando para a liderança polímata, eu posso ter muita coisa, mas obviamente eu não consigo capturar tudo. E talvez a gente não tenha entendido ao longo de tudo isso que a única coisa realmente que a gente tem que prestar atenção e que a gente largou isso em algum lugar, que a gente perdeu dentro de alguma gaveta, que a única obrigação do ser humano é ser tão simplesmente feliz. Larga para as máquinas, né, poderem calcular aquilo que você cria. Então, qual é o paradigma? Máquinas, né, têm condições maravilhosas, mas humanos têm mais. Foco é no ser humano, foco é no human-centered design. O foco é não mais podemos confundir humanos com tecnologias, muito menos ter humanos robotizados no meio do caminho. Seres humanos para fazer pergunta, máquinas para responder. É isso? Grande poder de criatividade de um lado e grande poder de simulação do outro. A quinta revolução industrial vai impor o fato de que trabalharemos em conjunto com as máquinas, nunca mais tentando substituí-las, ok? Então, bota a sua criatividade para funcionar e dá para as máquinas poder simular. O nosso novo território é esse. Cocriar o novo futuro é uma obrigação que a gente tem, e é claro que quando esse mundo tem que ser absolutamente utópico, a gente vai lá convocar você para, por favor, seja feliz e para de arrastar corrente atrás dos outros, porque a gente está fazendo um monte de coisa que não é para a gente mais. Então eu deixo aqui o meu grande beijo no coração de todo mundo, lembrando que você tem que ser feliz obrigatoriamente, tá bom? Felicidade não é pagar boleto, felicidade não é nada do que você imagina. Felicidade talvez seja a maior transgressão humana que você possa ter. Aprende de novo a ser humano, aprende de novo e vem pra cima, porque a gente tá precisando de muita gente legal para cocriar o futuro. Tá bom assim? Então, um forte abraço a todos e eu deixo vocês agora para vocês poderem seguir com essa programação fantástica que o Instituto Connect preparou para vocês. Um grande abraço a todas e a todos. Nossa, Piazza, acho que deve estar a cabeça de todo mundo aqui fervilhando, pensando nesse futuro que está por vir, principalmente no futuro que a gente quer que venha, né? Que a gente quer construir. Eu gostei muito do que você falou sobre diversidade e futuro. Queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão para a gente. Claro, porque na realidade tem muito foco da diversidade dentro do prisma da justiça social, né, Karen? Então, na realidade, por causa daquilo que a gente já viu do passado, a forma com que a gente tem uma enorme desigualdade, uma iniquidade que a gente não reconhece, a gente tem que ter coragem, tá, Karen, para a gente fazer a crítica e botar o ponto no lugar certo, de que isso vem sim, é um dos efeitos do capitalismo tardio, ok? Foco no capital irrestrito, foco na grande concentração. Quando a gente fala que a gente já tem hoje, as economias estão mudando para aquilo que a gente chama da fluxonomia 4D, que justamente as 4 dimensões das novas economias, que é a economia do compartilhamento. Claro, eu vou ter que compartilhar porque o mundo é excessivo. Eu tenho muitas coisas. O capitalismo fez esse mundo ficar entupido de coisas. Lembrando como era a lógica da produção, né, Karen? Eu tinha que ter, né, retirada de recursos naturais em grande escala para que a gente pudesse ter produção de massa para consumo de massa. Gente, a própria tecnologia está levando a gente para uma hipercustomização radical, extrema, por causa das tecnologias estruturantes. Impressoras 3D, impressoras 4D, quando eu falei aqui até a volumetria da carne, né? Não é carne impressa, mas é uma metodologia estruturante. A gente vai ter uma abundância, você vai fazer tudo. Você vai imprimir sua roupa, vai imprimir sua casa, vai imprimir sua comida. Meu Deus, não tem nada mais de produção. Tem a hipercustomização. Então, quando chega a economia do compartilhamento, ninguém consegue compreender o que é isso, né? A economia circular, do berço ao berço, e não é à toa que durante a pandemia, Karen, a gente teve aí a grande evolução do ESG. Não é isso? Porque o ESG, Fórum Econômico Mundial, que colocou, gente, onde morre muita gente, e no mundo morreu mais de 5 milhões de pessoas de Covid, meu Deus, chegou muito perto da gente, e todo mundo que teve Covid sabe qual é o tamanho do medo, não é isso? Porque quando a dona da foice encosta em você, tu vai
tu vai entender o que é medo, não é isso? Quando você tem muito medo, a gente para e repensa tudo aquilo que a gente fez que não tem sentido, porque a gente vem naquela batida rolando barranco, né, Karen? É isso? Então, quando você põe a mão na cabeça, o Fórum Econômico Mundial também pôs, né? E ele colocou, gente, talvez Covid-19 seja uma oportunidade de ouro da gente colocar pessoas e o planeta em primeiro lugar, todo o resto vem depois. Então vem o quê? Além de tudo, a economia criativa, que é a economia feita pelas mãos do homem, com as expressões humanas, que é isso que eu estou falando aqui, da apropriação do sentido humano, a arte do imperfeito, as coisas do natural. E outra coisa, né, Karen? A gente viu todo mundo durante a pandemia, pô, se eu estou trancado em casa, por que eu tenho que ficar na minha casa? Fui para a praia, fui para o mato, não foi? Né? Teve muita gente que até viajou para outros países, né? Eu tenho uma amiga que foi embora trabalhar na Sérvia. Eu falei, meu Deus, o que tem na Sérvia? Eu fiquei até eu curioso para saber o que tem na Sérvia, né? Então, na realidade, naturalmente, sob pressão, Karen, as pessoas se voltam para o natural. Então, nada mais natural do que a própria economia criativa. E a última que a gente está vendo acontecer, que é a plataforma multimoedas, onde a gente agora consegue ver também com mais clareza o que são os criptoativos, o que são os NFTs, os non-fungible tokens. Por isso que aparece essa doideira do metaverso e um monte de coisas que vem sobre a gente também, né? Então, quando a gente fala da diversidade, ora, é tanta mudança em tantos pontos, porque na realidade a própria diversidade, como força do poder criativo, da cocriação, eu dependo necessariamente da visão conflituosa que isso vem. As empresas não sabem muito bem o que é o conflito, tá, Karen? Elas confundem isso com confronto. Confronto é na pessoa, conflito é na ideia. Quanto mais conflituoso for, igualzinho, Karen, se você tivesse que ver ou viver dentro de um filme do Avengers. Já viu como é que é? Todo mundo quebra o pau o tempo inteiro, já viu? Todo mundo briga, e briga, e briga, e briga, e briga. Quando sai para matar a maldição do monstro, ninguém deixa ninguém a pé, né? Todo mundo trabalha por um único objetivo. Então tem tempo de brigar pela captura do mundo e tem tempo de executar com uma visão mais integral, muito mais representativa do futuro que a gente está enfrentando. Ok? Então a diversidade é fundamental. E as empresas continuam achando que diversidade é, né, uma galeria de pop-up de gente diferente. Porque as empresas falam assim, vou fazer diversidade, o que eu preciso? 2 pretos, um japonês, um down, um PDD. Será que tá legal? Não, acho que um trans também pode ser legal, né? A gente não encontra, mas pode ser legal, né? Não encontra porque não procura. Não é isso? Então, na verdade, eu tenho que atrair todas as expressões humanas para a gente poder colocar um monte de colaborações possíveis usando as máquinas para simular. O salto é gigantesco no padrão da cocriação, ok? Nada mais chato do que um bando de gente igual tentando criar futuro. Não dá certo, tá, Karen? Legal, muito bom, Piazza. Quero te agradecer mais uma vez por nos brindar com esse riquíssimo conteúdo, aprendemos muito. E principalmente essas importantes provocações, que com certeza vão fazer nossa cabeça trabalhar muito aí nas próximas horas. E agora nós vamos para a nossa próxima atividade, que são as salas temáticas, onde os participantes vão ter a oportunidade de discutir sobre diferentes temas e também de fazer novas conexões, buscando essa diversidade de opiniões, né, Piazza, para a gente pensar como vai ser o futuro, conhecendo os outros participantes do evento. Andrei, você explica para a gente como vai funcionar? Claro, com certeza. Bom, primeiro, Piazza, também quero te agradecer. Excelente, sempre disruptivo escutar suas ideias. Tá? Vamos lá, então, são 3 salas. Vocês têm acesso no portal a essas 3 salas. Tá? A primeira sala, que vai começar agora, daqui a 2 minutos, as 3 salas vão estar em paralelo. São Carreiras Disruptivas, com Thaís Targa, que é Job Hunter e Top Voice LinkedIn. A outra sala que acontece em paralelo é Lifelong Learning, com o Eduardo, que é sócio da escola Conquer. E também a gente tem em paralelo com Tradições da Nova Economia, com o Anderson Godz, que é founder da GoNew. Pessoal, aproveitem esse momento para fazer conexões. São salas mais intimistas, onde vocês vão ter a oportunidade de trocar informações com profissionais sêniores de vários segmentos. A inteligência coletiva é a fortaleza da nossa comunidade e para que a nossa comunidade cresça, né, de forma cada vez mais dessa cultura polímata, inclusive, que falou o Piazza. E se vocês quiserem saber mais sobre o Instituto Connect, Karen e eu estaremos à disposição também para falar sobre a nossa experiência.
Muito obrigado e até logo mais. Até a próxima, pessoal.